Acho que essa gravata tinha que ser branca, né? Pra destacar. Mas vazem mesmo. Em busca de vingança pela morte de seu pai, uma jovem bailarina e assassina treinada em uma rigorosa escola de balé letal parte em uma jornada brutal pelo submundo em busca de vingança, mesmo que isso custe vida. Eu acho que você já sabe. Olá Brasil, olá bailarinas, porradeiras, vingativas, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindes ao canal J Críticas. Eu me chamo João Vitor Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. E hoje o assunto é tiro, porrada, dança e vingança, porque no vídeo de hoje vamos falar de Bailarina, o novo spin-off do universo John Wick que acaba de chegar aí dos serviços de streaming e aluguéis em on demand, e depois ali de uma passagem intensa pelas telonas. Estrelado pela talentosíssima atriz Ana de Armas, o filme nos leva de volta ao submundo elegante e violento da franquia, mas dessa vez com a protagonista que luta com o corpo, com a dor e com a sede de justiça. E aí, será que esse derivado faz jus à franquia que redefiniu o cinema de ação, ou só é mais um produto enlatado, bonito, porém vazio? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo o que essa produção funciona, tudo o que decepciona e, claro, se Bailarina merece ou não o seu play. Então já se inscreva no canal, deixe aquele like maroto, compartilhe com quem ama porradaria e pancadaria coreografada e vem com a gente. Então, depois da vinheta nós falamos sobre Bailarina do universo John Wick. Bailarina é um daqueles filmes que já chega com o peso de uma franquia consolidada nas suas costas. Afinal, estamos falando de universo de John Wick, um dos mais estilizados e influentes do cinema de ação atual. Será que esse spin-off consegue manter o mesmo nível? Assim, logo de cara dá para perceber que o filme aposta em um visual marcante, uma protagonista com presença e, claro, muita coreografia violenta. Eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu preciso admitir que eu não sou o maior fã da franquia John Wick. I don't believe it, Helen. Eu gosto do primeiro filme e eu também tenho uma simpatia pelo terceiro filme, né? Acho que são produções que criam coisas muito interessantes, que especialmente nas cenas de ação, acrobacias e coreografias de luta, eles entregam momentos realmente muito bem feitos, muito bem conduzidos e muito bem dirigidos. Todos eles ali dirigidos pelo Chad Stahelski, né? Mas uma das coisas que mais me deixam cabisbaixo e às vezes muito incomodado com essa franquia é justamente a forma como ela trata certos elementos narrativos. E aqui, quando eu falo da franquia, eu me refiro aos 4 filmes principais, apesar de saber que existe uma série derivada lançada em 2023 para o streaming, que é a série O Continental, que foi lançada em 2023, se eu não me engano. Eu acredito que Bailarina é uma obra muito interessante. O filme ele traz aqui uma personagem que já tinha sido introduzida ali nos filmes 2 e 3, entre os acontecimentos desses filmes, Inclusive quem já assistiu sabe exatamente de quem eu estou falando. É uma personagem ali que aparece entre esses filmes. Eu acho que no segundo filme.
mesmo que tenhamos aqui a presença do Keanu Reeves interpretando aqui o John Wick, o destaque vai realmente para a belíssima interpretação da Ana de Armas. Ela entende muito bem a sua personagem com muita profundidade, e ainda que ali no início do filme, né, ela pareça uma personagem muito deslocada ou até não muito funcional nessa trama, logo percebemos que ela é, na verdade, a carga, o centro emocional e narrativo da produção. Ao longo das 2 horas de duração do longa-metragem, vemos essa personagem entrar de um jeito e sair completamente transformada. Essa jornada é o que faz o filme se equilibrar muito nas suas questões, tanto nas cenas de ação quanto também nas ideias que o longa propõe. Para mim, isso fez todo o sentido. Esse filme aqui traz, por exemplo, o Keanu Reeves de volta, né? Embora ele não apareça muito, né? Acho que ele tenha ali pelo menos 1 ou 2 momentos específicos que ele entra em cena. Temos também aqui, né, o Norman Reedus, né, que interpreta, né, o personagem ali que eu acho que é alguma coisa pai, né? Que tem ali uma presença até que interessante na trama, mas também bem deslocada, né? Tanto que muita gente se dizia como esse personagem iria ser desenvolvido, né, antes do lançamento do filme. A proposta desse filme gira em torno da ação, mas acima de tudo, de temas correlacionados com a vingança. Para quem ainda não assistiu o filme, eu vou resumir basicamente o que acontece aqui. Bailarina, ele é um filme de vingança. A personagem principal, interpretada brilhantemente pela Ana de Armas, que é a Eve, ela perdeu seu pai, né, ainda ali na sua infância, e passa a vida, né, em busca, né, desse momento aí de vingança, desse momento de justiça. Quando criança, ela é acolhida naquele salão da Cúmbria, o mesmo local apresentado anteriormente na franquia John Wick, né? Acho que foi apresentado ali no John Wick 2 e vocês sabem. Já viu os outros filmes, vai reconhecer o ambiente e as personagens, né? Como a diretora, que é vivida ali pela Anjelica Huston. O longa, ele traz muitos elementos clássicos da franquia John Wick que funcionam muito bem aqui, mas também se arrisca a criar muitas coisas novas que poderiam não dar certo, mas dá certo aqui. E é justamente nesse equilíbrio o que a gente já conhece da franquia e o que está sendo construído, que torna Bailarina um filme impressionante, um filme interessante, um filme magistroso. Visualmente, Bailarina mantém uma identidade estilizada que tornou a marca registrada da franquia John Wick, né, como nós conhecemos. Aqui o jogo de luz e sombra, os ambientes cheios de personalidades e as composições quase que teatrais ajudam a criar uma atmosfera que mistura elegância e brutalidade. Tem até uma sequência em específico no filme que mostra exatamente isso, uma sequência de acontecimentos muito bem montados, e isso é muito interessante. A direção sabe explorar isso muito bem, entregando cenas visualmente impactantes e ao mesmo tempo coreografadas com muita precisão. Voltando aqui a falar da atuação da Ana de Armas, a atuação dela é outro ponto forte do filme. Ela carrega o peso emocional da sua personagem com muita intensidade e ao mesmo tempo em que se entrega fisicamente às exigências do seu papel. A sua Eve, ela é vulnerável, ela é feroz, e isso torna a sua personagem bastante envolvente. A construção dela não é apenas sobre a força, sobre a habilidade, né, em combate, mas também sobre dor,
trauma e transformação, coisa que eu acho muito interessante, porque a sua personagem ela não nasce com aquela habilidade toda, mas ela vai se desenvolvendo, e é isso que eu gostei mais no filme, como o filme ele elabora muito essa ideia e como isso é mostrado em cena. E assim, eu vou dar um exemplo muito específico aqui nesse vídeo. É uma cena que inclusive está até incluída nos trailers, né? Que é a cena ali da boate, que ela precisa fazer uma missão, ela tem que salvar ali, né? Salvar e proteger uma personagem X, e a cena ela é muito bem coreografada, muito bem dirigida, e a direção ela entende exatamente o que é a franquia John Wick. Apesar que eu não sou um grande fã da franquia, mas eu já assisti os 4 filmes da franquia, a direção entende muito bem isso, e é por isso que nesse sentido o filme acerta em cheio. Bom, a direção aqui é de Len Wiseman, que é conhecido aqui por alguns filmes de ação, Anjos da Noite, Duro de Matar, além de outros filmes. A sua direção é eficiente e estilosa. Ele entrega o universo aqui de John Wick, né, e consegue injetar um olhar mais sensível e introspectivo na jornada da protagonista, sem perder, né, o impacto visual e sem perder também o foco da narrativa. Wiseman entrega um filme que tem personalidade e decisões estéticas, mesmo que às vezes ele fique preso demais a algumas fórmulas já conhecidas da franquia, mas ele consegue também inovar em outras coisas, em como ele manipula a câmera, em como ele manipula os atores. Eu até sinto que o diretor, né, o Len Wiseman, ele tenta de certa forma copiar alguns maneirismos do Chad Stahelski, né, que é o diretor dos 4 filmes de John Wick. Dá pra perceber que tem sim uma inspiração em como as cenas são filmadas e elas são coreografadas. Porém, ao mesmo tempo, o diretor desse filme aqui, o Wiseman, ele entrega algo muito diferente. Ele também traz a sua própria originalidade para o filme. Visualmente, Bailarina é belíssimo. Cada sequência ela é pensada com muito cuidado, e eu acho que a cena que eu até mencionei aqui, ela é muito bem feita. Cada detalhe, desde as acrobacias até as coreografias de luta, tudo é muito executado com bastante precisão, estilo, e mostrando o esforço para manter a qualidade que o público espera, e até surpreender em alguns momentos. O roteiro, por sua vez, ele é funcional, mas não é extremamente, ele não é muito ousado. Ele segue a estrutura clássica de filmes de vingança, e em muitos momentos ele prefere, né, a simplicidade, né, ao aprofundar tantas coisas que o filme fala, né? No entanto, o que falta em complexidade sobra em foco emocional. A história da Eve, ela é clara, direta e motivadora, e ajuda a manter o espectador bastante engajado na trama, especialmente por ser uma narrativa centrada em uma figura feminina que é, né, um novo ciclo desse universo. E é justamente isso que venho falando aqui nesse vídeo, aqui nessa minha crítica, porque assim, eu acho o roteiro desse filme bastante simplista, até muito simplista, até muito simples. Afinal, já vimos esse tipo de história sendo contada inúmeras vezes. Mas o ponto principal está em como a narrativa ela é construída. E é aí que o filme acerta em cheio. O roteiro pode até ser clichê, mas não é genérico. Mas já foi se utilizado em tantas vezes, né? Por exemplo, o personagem perde os pais ou tem algum trauma central no passado e precisa buscar vingança. A franquia John Wick sempre se baseou muito nesse conceito, especialmente ali no primeiro filme da franquia.
Claro, existem muitos outros exemplos na história do cinema, mas o que me chamou mais atenção aqui é como uma premissa tão simples e tão batida, ela é desenvolvida com bastante, mas muita maturidade. E é exatamente esse desenvolvimento, né, totalmente cuidadoso da narrativa que me conquistou nessa produção. E olha que eu não estava esperando que esse filme eu fosse gostar, já que eu já falei que eu não gosto de John Wick. A trilha sonora, ela acerta ao misturar batidas eletrônicas sombrias com sons mais orgânicos e melancólicos, dando o tom exato para as cenas, né, de combate e os momentos mais dramáticos se chocarem. Não é uma trilha memorável como a de outros grandes filmes da ação, mas cumpre muito bem o seu papel, né, de reforçar aquela sensação de urgência, de reforçar toda a atmosfera do filme. A montagem também é muito interessante, ela é muito fluida, sem excesso de cortes nas cenas de ação, o que é, né, um alívio, considerando que muitos filmes, né, do gênero da ação ainda erram muito nesse sentido. Velozes e Furiosos que eu diga, né? Eles mataram meu pai. Aqui as lutas, elas são filmadas de forma clara, com uma câmera que acompanha os movimentos sem se perder, valorizando o trabalho corporal, né, da atriz, né, a Ana de Armas, e também a coreografia das batalhas, né, das lutas, e vocês entenderam. Também temos aqui o Norman Reedus, que interpreta o Pine, que é esse personagem misterioso e ambíguo, mas ele, para mim, ele é um personagem totalmente deslocado, mas nos momentos que ele aparece, eu acho que ele consegue, né, ele tem sim um potencial, tem toda uma coisa ali, né, que a Ana de Armas tem que proteger a filha dele. É realmente muito interessante. O ritmo e a edição também são muito bem feitos aqui. O filme, ele não se apressa em mostrar aquela ação a todo custo, deixando espaço para momentos de respiro e construção emocional. Isso acaba ajudando a manter o interesse, assim, na minha opinião, o interesse do público, né, do começo ao fim, né, sem cair na respiração. E assim, sobre os outros personagens, né, além da protagonista, o filme tem algumas figuras interessantes, né, como esse personagem aí do Norman Reedus, né, para quem não sabe quem é o carinha lá daquela série de zumbis, né, The Walking Dead. Temos aqui também a Anjelica Huston, né, e tem aquele ator lá que morreu, né, alguns anos atrás, mas isso, não tem grandes interpretações, assim, tirando a Ana de Armas, e também tem um outro personagem lá que é o vilão do filme, que é aquela coisa meio disparafatosa, mas que chama a atenção. Acho que o personagem desse ator aí, ele consegue construir muito bem um vilão. Ele é melhor do que aquele vilão do quarto filme, né? Ou do quarto filme, que foi vivido pelo ator lá de It, né, o Bill Skarsgård, e também aquele outro ator lá, o ceguinho. Coisas muito interessantes aqui nos personagens, eu gostei muito, não são surpreendentes e também não precisa ser surpreendente. Esse é o ponto do filme. Ele não quer dizer com essas interpretações que tudo ali vai tirar em tom, que vão ter atuações maravilhosas, um roteiro maravilhoso. Não, porque é feito de uma maneira muito simplória, muito simples, e isso que faz o filme se destacar e muito. Por fim, quando pensamos em expectativa versus realidade, o filme surpreende positivamente ao conseguir equilibrar ação, drama e estilo visual, mesmo com um roteiro que é sim bastante simples e tradicional. No fim das contas, Ballerina é um spin-off que consegue caminhar com as próprias pernas dentro do universo que já tem identidade muito forte e muito própria. Mesmo com um roteiro muito simples e baseado em estruturas narrativas já conhecidas, o filme encontra maneiras de se destacar. A forma como desenvolve sua protagonista
pelo cuidado estético e pela entrega nas cenas de ação. Uma produção que não apenas honra, né, o legado da franquia, que eu já não sou tão entusiasmado assim, mas eu reconheço que é uma franquia muito interessante, mas que também expande este universo com bastante elegância, brutalidade e emoção. Ana de Armas brilha, a direção ela encontra o seu tom e o resultado final é um filme visualmente impactante, narrativamente eficiente e, acima de tudo, muito envolvente. Para mim, Bailarina mostra que o universo de John Wick ainda tem muito a oferecer, principalmente quando se permite explorar novas vozes, novos caminhos e também, por que não, novos protagonistas. Eu fecho aqui Bailarina do universo John Wick com a nota 8. E você, concorda ou discorda? Você já assistiu Bailarina do universo de John Wick? Curtiu, não curtiu? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você gosta da franquia John Wick, e me conte o que você achou do filme em relação à franquia e as coisas que o filme estabelece. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas, valeu e até a próxima.